Quem nunca brincou de ser um super-herói quando era criança? Eu lembro uma vez, quando eu tinha mais ou menos uns 5 aninhos de idade, que eu peguei um lenço da minha mãe, coloquei nas costas como se fosse uma capa, e eu brinquei, eu não lembro se eu era Mulher Maravilha ou se eu era She-Ra, eu sou do tempo da She-Ra, né? E eu saltei do sofá e deu ruim, acabei com um galo na cabeça. Pois é, queridos, nossos sonhos desde criancinha de sermos super-heróis, porque os super-heróis têm superpoderes. E sobre o poder, evangelho de poder, o que quer dizer isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Queridos, o ser humano naturalmente, ele deseja poder. Seja poder no sentido de poder mandar nas pessoas, manipular as pessoas, conseguir tudo o que quer, ter autoridade sobre as pessoas, cargos acima das pessoas. Poder sempre foi um assunto de muita cobiça do ser humano. Mas eu quero trazer o que a Bíblia fala sobre poder. Começando pela instrução que o nosso Senhor Jesus deixou aos discípulos instantes antes de subir aos céus, antes do batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Cristo deu instruções para que os discípulos esperassem em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus. E no verso 8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam que aqui Cristo não falou assim: vocês receberão poder quando se estimularem e se motivarem uns aos outros. Não, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então a primeira coisa que aprendemos na Bíblia Sagrada é que poder não vem do ser humano, não vem da nossa humanidade. Todo poder pertence ao Senhor. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, primeira coisa, não depende do ser humano, mas vem de Deus, é de Deus, pertence a Deus, então é só de Deus. E tem textos no desenrolar do Novo Testamento que eu quero trazer. Romanos capítulo 1, eu amo esse versículo. Romanos capítulo 1, verso 16, olha o que o apóstolo Paulo nos diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, o evangelho é o poder de Deus, poder que nos salva, poder revelado na obra de Cristo maravilhosa na cruz do Calvário. E esse poder que não vem do ser humano, mas que provém de Deus, ele se aperfeiçoa, ele preenche, ele aparece e transparece na fraqueza humana. Eu gosto muito desse texto, tenho usado muito aqui no meu canal, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, olha só o que diz no verso 9 e 10. Mas ele me disse, olha o que Cristo disse para Paulo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo continua: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a diferença do poder fictício dos super-heróis. O super-herói tem poder em si mesmo e ele não pode estar fraco, ele não quando passa por algum problema, dele próprio que surge a força. Já o poder do Evangelho, poder manifesto na cruz do Calvário, poder que nos libertou das trevas, esse poder vem de Deus e mesmo nós estamos fracos, atribulados, enfermos, perseguidos, caluniados, seja lá o problema que for, esse poder que vem de Deus nos alcança e nos levanta. Também tem outros textos que eu queria falar. Para que serve esse poder então? Sim, esse poder que nos levanta, que nos preenche, que nos dá ânimo, esse poder nos ajuda a vencer o pecado, vencer o velho homem, vencer a carne. Olha só o que diz em Romanos capítulo 8, verso 13. Todo Romanos 8 vale a leitura sobre esse assunto, mas no verso 13 diz assim:
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então veja que não é pela força humana, pelo seu esforço humano, mas é pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula. Quando você lê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula, quer dizer o Espírito Santo de Deus. Quando é o Espírito com letra minúscula, é o Espírito do ser humano. Mas é pelo poder do Espírito, né? Pelo Espírito que nós fazemos morrer a nossa velha natureza, nossos pecados, tudo aquilo que não presta das nossas vidas. O Espírito Santo nos dá essa graça e esse poder. Outra coisa para que serve o poder de Deus, segundo aos Coríntios 13, verso 4. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Olha que coisa linda que fala sobre Jesus Cristo, ó. Ele foi crucificado em fraqueza, sim. Foi preso, açoitado, caluniado, julgado injustamente, falaram mentiras contra ele, uma coroa de espinhos e tudo mais, crucificado em fraqueza. Mas olha o que acontece no mundo espiritual, né? Ali ele venceu todo principado e potestade, venceu o mal e vive, ressuscitou, vive pelo poder de Deus. E da mesma forma isso nos alcança, porque somos fracos nele. É como Paulo antes falou, eu me glorio nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, né? Então somos fracos nele, sim, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Então vejam que mesmo que vivamos em fraqueza nesta terra, fraqueza, alguma enfermidade física, algum problema comum da terra, da vida, problemas normais da vida, mas mesmo assim nós podemos ser cheios do poder de Deus e perseverarmos e sermos usados por Deus e sermos uma bênção e exalarmos o perfume de Cristo. Vejam o propósito e a dimensão do poder de Deus? Não é algo que impressiona o ser humano, mas é algo eficaz para a nossa eternidade. E o último versículo que eu quero sobre esse assunto compartilhar com vocês é 1 Coríntios 4, verso 20. Diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então lembre-se disso. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder de Deus nos salva da ira eterna, nos dá a salvação. Esse poder que cura enfermos, que liberta cativos, que liberta viciados. Esse poder que sara os oprimidos, que sara os enfermos, seja qual for a esfera da enfermidade. Esse poder que nos dá ânimo, que nos levanta e nos permite perseverar. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho de poder. Nem sempre é uma conta bancária enorme, uma geladeira recheada, nem sempre é essas coisas. Mas o poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, que nos salvou, esse poder de peso eterno. É melhor que o poder de um simples super-herói, não é? Queridos, até o próximo vídeo. Pela graça e pelo poder do Evangelho da Cruz, do nosso Cristo, nosso Deus.